Boa tarde, pessoal. Vamos dar início, então, às rodadas da tarde. Agora vai se dar a disputa do terceiro e do quarto lugar entre a UFAM e a USP. A UFAM na qualidade de contribuinte e a USP na qualidade da fazenda. Pode ligar. Eu ajudo a equipe de arbitragem, que eles não conseguem no escritório. Os caras não viram também. Na minha época só tinha jogos jurídicos. Remete jogos jurídicos. Vamos dar pra viajar, fazer farra, já escreveu meu resumo aí, pô. Tem rolo que você tá fazendo de papel aí, ó? Eu trouxe o cara. Hã? Trouxe o cara. O que você tem de papel? Isso aqui é avaliação. Sua mesa tá um pouco bagunçada, mas não sei. Oi. Muito obrigado. Eu achei que era um candidato trazendo honra, não poderia ser tal. Quer fazer a palavra inicial aí? E a palavra? Como é que é a palavra? Boa tarde a todos. Iniciaremos as sustentações orais da tarde. E falará primeiramente o contribuinte. Boa tarde a todos. Cumprimento os senhores ministros do Supremo Tribunal Federal, os membros da Procuradoria da Fazenda Nacional e demais aqui presentes. Meu nome é Vitor Alencar, advogado do contribuinte, Jorge Pereira, e nos próximos minutos defenderei o mérito deste recurso. Passando, então, ao meu primeiro ponto, percebemos que todas as operações realizadas foram de permuta e que, por isso, não devem ser tributadas. E também abordarei, em um segundo ponto, que realizar a tributação destas operações representa uma ofensa ao princípio da estrita legalidade tributária. Passando, então, de fato, ao meu primeiro ponto, percebemos que tanto a troca de um Bitcoin por 150 Litecoins, como a troca desses 150 Litecoins por um carro, representa uma permuta, uma substituição de ativos e, por isso, não devem ser tributadas nos termos da legislação tributária. Isso porque, ainda que o artigo 3º, parágrafo 3º da Lei 7.713, que foi um dos fundamentos do auto de infração, estipular que na apuração de ganho de capital, a qualquer título, ainda que de permuta, serão considerados para fins de ganho de capital, percebemos que, na prática, tanto a Receita, o CARF e o próprio STJ entendem que isso não acontece no caso das permutas sem torno. E isso fica muito claro com o decorrer dos anos. Já em 1991, 3 anos depois desta lei, a PGFN, em seu parecer 970, entendeu uma permuta sem torna que envolvia o recebimento de um título de crédito em um leilão que, neste caso, não havia a realização da renda e que, por isso, a permuta sem torna não deveria ser tributada. Em 1992, a PGFN
no parecer 454, entendeu exatamente da mesma forma no caso de uma permuta sem torna que envolvia o recebimento de ações em um leilão. E o posicionamento do CARF segue exatamente o mesmo sentido. Em 1993, no Acórdão 103.14.353, que se tratava de troca de cotas de ações da Finor por ações, o CARF entendeu que, neste caso, era impossível tributar o ganho de capital, pois não havia realização da renda. E em 1996, o CARF, no Acórdão 102.40.751, em uma permuta sem torna, entendeu que também não era possível tributar o ganho de capital. E esse entendimento foi tão consolidado e positivado na jurisprudência nesse período, que em 1999, esta questão ficou positivada no regulamento do imposto de renda, em seu artigo 121. Este artigo fez uma isenção em relação à tributação das permutas sem torna, especificamente às relações imobiliárias. Mas ainda que... Mas eu estou um pouco confuso. Quais são as operações que a gente está analisando? Estamos analisando duas operações de permuta. A primeira, de ativos de mesma natureza, ou seja, duas criptomoedas, e a segunda, de uma criptomoeda por um veículo. Todas essas operações são de permuta pelo simples fato de que não existia dinheiro envolvido nelas. E em se tratando de permuta, apenas podemos tributar no caso se existisse torna, pois ainda que o regulamento do imposto de renda faça essa restrição às permutas, no caso imobiliárias, percebemos que a jurisprudência segue em caminho diverso e estende esse entendimento, como fica muito claro. Qual jurisprudência que estende esse entendimento? Sim, senhor ministro. O CARF, em 2006, em dois acórdãos, no acórdão 102.47.681 e 102.47.844, em 2008, no acórdão 106.16.964 e em 2012, no acórdão 21.02.001.909. Em todos esses precedentes, o CARF entendeu expressamente que a interpretação tributária que registra a permuta à troca de bens imóveis não tem base na doutrina ou na própria legislação regente do ganho de capital. Qual a natureza jurídica das moedas digitais para fins de sustentação do seu argumento, com base nessas transações de permuta? No caso, a natureza jurídica das criptomoedas, no ordenamento jurídico atual, possui um conceito sui generis, mas isso é relevante para enquadrá-las no caso de permuta, já que permuta pode ser de bens imóveis com imóveis, coisa por coisa, nos termos de Carvalho Mendonça. E, neste caso, ainda em todos esses precedentes do CARF, ele entendeu que, em permuta sem torna de qualquer natureza das operações, que, ao contrato de permuta, de forma geral, deve ser dado o tratamento atribuído ao permuta de unidades imobiliárias, quando somente se pode falar em ganho de capital se houver torna em dinheiro. Isso significa que nas operações, como tanto os criptoativos, e na primeira operação de um Bitcoin por 150 Litecoins, e estes 150 Litecoins pelo preço do carro, na época de realização da permuta, eles tinham equivalência de preço. Não houve o recebimento de parcela mais em dinheiro, motivo pelo qual, pelo entendimento da jurisprudência, isso não poderia ser tributado. E percebemos que esse entendimento segue até os dias de hoje, inclusive especificamente sobre a questão da tributação das criptomoedas, que Daniel Paiva Gomes, em sua tese de mestrado deste ano de 2019, que se chama Bitcoin, a tributação de investimentos em criptomoedas, ele confirma que a permuta sem torna de qualquer natureza, incluindo entre criptoativos, não deve ser tributado o imposto de renda, pois neste caso não há realização, tratando-se de uma mera expectativa de direito. E ainda o STJ reitera esse posicionamento em 2018, no recurso especial número 1.733.560, que afirmou que a permuta sem torna, e na maioria dos casos não existe obtenção de lucro, geramento de receita, e por isso ainda existe ganho de capital. Mas esse precedente ele foi em relação a bens imóveis ou tratou de forma geral? Sim, senhor ministro. Este precedente especificamente diz em relação a bens imóveis, mas a lógica... É aplicável por quê, do seu ponto de vista? Porque a lógica da tributação de bens imóveis se aplica a permutas de qualquer natureza. Pois veja bem, se eu adquirir um imóvel que em determinado momento valia um preço e posteriormente surgiu uma praia, surgiu um shopping do lado desse imóvel e ele veio a valorizar. E no momento de realização da permuta, ele troca por um imóvel de mesmo valor. Ou seja, a época da alienação, eles equivaliam no preço. Por este motivo, de acordo com a jurisprudência do STJ, neste caso, não seria tributável, porque no momento da alienação, eles equivaliam do preço. Isso também se estende às permutas de qualquer natureza, como já foi definido no CARF em ano seguinte. Pois é, mas só explica mais um pouquinho esse ponto. Qual é a natureza das moedas
Porque aqui a gente está falando de troca de moedas. Certo. Você está incluindo na jurisprudência esse tipo de... Vossa Senhoria está incluindo na jurisprudência esse tipo de ativo também, como um ativo. A natureza das criptomoedas na legislação atual não possui um conceito específico, por isso elas são sui generis. A Receita Federal entende que essas criptomoedas seriam comparadas a ativos financeiros. E desde 1991, a própria Receita Federal entendeu em uma troca de ações, que seriam ativos financeiros, que na permuta sem torno não existiria ganho de capital. Ou seja, pelo entendimento do conceito que a própria Receita dá a essas criptomoedas, percebemos que ela não deve ser tributada quando existe uma permuta sem torno. Por isso, passando ao meu segundo ponto... Mas hoje a Receita cobra ganho de capital na permuta de bens imóveis entre pessoa física? A Receita não cobra a permuta de bens imóveis de pessoa física justamente pela imposição legal, pela isenção legal do regulamento. Ela entende que é uma isenção ou uma não incidência? Ela entende como uma isenção. E Vossa Senhoria está defendendo uma isenção ou uma não incidência? Uma não incidência das permutas sem torna, pois neste caso não há realização da renda. E sobre isso, o parecer 970 da PGFN afirma que é evidente que o momento para tributar o imposto de renda não seria aquele da troca, mas sim quando o particular vendesse a participação acionária trocada. E ainda não existiria base de cálculo, pois o valor referencial em cruzeiros, que era a moeda da época, existe somente como estímulo à troca de bens. Ou seja, isso significa que a base de cálculo em relação às permutas não estaria configurada. Isso me leva diretamente ao segundo ponto, que tributar essas relações significa uma ofensa ao princípio da estrita legalidade tributária. Primeiro... Só uma pergunta, mas por que a Receita, então, agora atualmente, tem entendido tributação de ganho de capital de bitcoins é correta, se, na verdade, a equiparação que você fez aí com o parecer 970 deveria ser observado pela Receita Federal, na medida que a PFN é um órgão jurisdicional vinculado à União? Por que a Receita diferencia e aonde está a falha, né, de diferenciar essas duas situações, de entender que uma é tributável e outra não? Compreendo sua preocupação, senhor ministro. A Receita Federal, de modo unilateral e arbitrário, entende que a tributação das criptomoedas deve se dar da mesma forma que são realizados com ativos financeiros. Mas esse entendimento me leva ao meu segundo ponto, de que sequer existe legislação específica que determine e quantifique qual de fato seria o preço dessas criptomoedas. Não existe legislação que regule um órgão oficial, por exemplo, para regular esse preço, ou seja, tributar essas moedas sem uma legislação que determine este preço, na verdade, iria impactar no caráter quantitativo da obrigação tributária, fazendo com que seja impossível realizar essa tributação. Mas também não há nenhuma legislação que quantifique o preço de um automóvel, Certo. de uma joia. Não há. Há? Mas, no caso, a natureza jurídica de um automóvel já é bem consolidada no mercado, enquanto a natureza jurídica de criptomoedas é um caráter indefinido, que possui um mercado obscuro que deve ser, de fato, regulado pela legislação para evitar que a Receita tribute essas operações sem um embasamento legal. Então, uma permuta sem torna de uma joia ou de um carro pode ser tributada? Não. No caso, pelo entendimento da jurisprudência majoritária, percebemos que a permuta sem torna é impossível tributar o ganho de capital, pois no momento da alienação eles têm equivalência de bens, de valores, perdão. No caso, somente se existisse um pagamento a mais em dinheiro. E ainda, esse posicionamento da Receita Federal de que comparar a tributação das criptomoedas à tributação de ativos financeiros não pode ser aplicado por 4 motivos principais. Então, você entende que não houve nem disponibilidade financeira e nem econômica nessas operações? No caso, não houve a disponibilidade econômica, conforme também será melhor abordado pela minha colega que me sucederá. E como você explica a evolução desse acréscimo patrimonial de R$ 3.500 para R$ 120 mil? Essa é uma valorização que é dada pelos próprios usuários, pela própria confiança que eles depositam nela. Portanto, ela não pode ser usada como o parâmetro para ser riqueza real e para se tributar perante isso, porque ela é apenas uma confiança que as partes depositam. Esse tipo de permuta poderia ser tributável por algum outro tributo, ITCMD, por exemplo, IOF? Acredito que não, em função da ausência de regulação. A ICMS seria uma mercadoria. A atividade de compra via blockchain, wallet, poderia ser, por exemplo, prestação de serviço, ou não há nenhuma possibilidade de esse tipo de troca ser tributável dentro do âmbito de incidência dos tributos no Brasil, dos impostos propriamente ditos no Brasil?
No caso, no momento atual, a Instrução Normativa 1888 define de que forma será esta tributação e ela, sim, com o embasamento desta Instrução Normativa, agora sim poderia ser tributado. Mas o fato é que a obrigação que estamos Tributado pelo imposto de renda. Sim, mas vocês estão entendendo, você está entendendo que não é possível em função da ausência de previsão legal. Existiria a possibilidade de algum outro tributo dentro essa troca, essas operações de troca de Bitcoin por Bitcoin, depois existe alguma possibilidade de incidência ou dentro do conceito que vocês estão construindo dessas operações não há tributação possível hoje em termos de impostos discriminados na Constituição? No caso, não há incidência da tributação e o recorrente agiu em conformidade com a legislação atual, apenas declarando a aquisição de um Bitcoin por R$ 3.500 e, posteriormente, declarando a aquisição de um carro. Por todos esses motivos, demonstrado que realizar a tributação dessas criptomoedas representa uma ofensa ao princípio da estrita legalidade tributária, já que inexiste algum órgão regulador que, de fato, consolide o valor desses ativos, precisamos de uma lei que, sim, seja possível quantificar essa questão para que a regra matriz de incidência tributária seja, de fato, aplicada. Senhores ministros, senhor ministro-presidente desse Tribunal Federal, meu nome é Stephanie Alecrim, eu também sou advogada da parte recorrente, senhor Jorge Pereira, e demonstrarei que, por 2 motivos, é completamente inconstitucional que a Fazenda Nacional queira obrigar o meu cliente a declarar no imposto de renda as operações de permuta que foram realizadas. O primeiro deles é porque não existe fato gerador que dessa obrigação de tributar, e o segundo é porque obrigar o meu cliente a tributar irá ferir a sua própria capacidade contributiva. Senhores ministros, não pode ser permitido que a Fazenda Nacional mitigue os fatos e analise apenas uma variação de valor que é dada pelos próprios usuários, apenas a existência de um bem, e utilize isso como única base legal para tributar por ganho de capital. Isso porque, passando então para o meu primeiro ponto, a Receita Federal autuou o meu cliente com base em 3 artigos. O primeiro dele é o artigo 118 do Código Tributário Nacional, que traz o princípio do non-olet. O segundo deles é o artigo 21, inciso 1º da Lei 8.981, que trata sobre as alíquotas pelo qual o ganho de capital será tributado, e o artigo 3º, parágrafo 3º e 4º da Lei 7.713, que trata sobre qual serão as operações em que o ganho de capital será tributado. Mas, excelências, o ganho de capital ele é uma hipótese de incidência do tributo do imposto de renda que tem o seu fato gerador exclusivamente no acréscimo patrimonial advindo de uma disponibilidade jurídica ou econômica. Disponibilidade jurídica bastando que a operação tenha ocorrido dentro dos limites legais e uma disponibilidade econômica que é tributada no momento da sua realização em moeda. Mas, mesmo que o próprio imposto de renda ele possa ser resumido como acréscimo patrimonial, ele somente acontecerá quando existir uma mutação patrimonial advinda de um negócio jurídico que transforme para mais ou para menos o patrimônio do meu cliente. Isso que não houve essa mutação, independentemente de não ter lastreabilidade, o Bitcoin, no seu ponto de vista, por que não haveria? Não houve, porque o que ocorreu aqui foram operações de permuta que são apenas uma troca de posição patrimonial entre os indivíduos. Assim, não tem como se auferir ganho de capital. Existe uma continuidade do patrimônio. O meu cliente tinha aquele determinado valor e continuou tendo, sem existir, portanto, a realização da renda. Na hipótese da venda do automóvel, a posteriori, haverá o ganho de capital, na sua concepção? Se houver a venda a posteriori, sim, haverá o ganho de capital, mas não existiu neste momento, porque o que teve foi uma continuidade, uma realização incompleta da renda. Mas, analisando primeiro em ordem cronológica as operações que se sucederam, temos que a primeira operação foi uma permuta entre 2 criptoativos e a segunda uma permuta de um criptoativo por um carro. Na primeira operação, o STJ definiu no seu RESP 320.455 do Rio de Janeiro que disponibilidade econômica ou jurídica da renda só ocorre quando houver real acréscimo patrimonial, não cabendo a tributação sobre mera expectativa de ganho futuro e em potencial. Estamos falando, nesse momento, da realização da renda.
O que ocorreu na primeira troca foi uma renda virtual. Tentar tributar nesse momento seria a mesma coisa que tentar tributar moedinhas virtuais em jogos eletrônicos. Portanto, não existe essa realização e é impossível ver no mundo real essa renda acontecendo. Portanto, como diz Pontes de Miranda, onde não há renda, não incide o imposto de renda. Impossível, portanto, que a Fazenda Nacional queira obrigar o meu cliente a tributar na primeira operação. Mas eu tô confuso nesse ponto. A primeira operação, pelo argumento de Vossa Senhoria, desmente a não tributação da segunda operação. Não, senhor, Excelência, de forma alguma. Porque, na segunda operação, o que existiu foi uma continuidade de posição patrimonial. E, de acordo com... E tentar tributar essa continuidade seria tentar tributar o próprio patrimônio. E, de acordo com o próprio parecer da PGFN 454 de... Qual era o valor do patrimônio original? O valor do patrimônio original foi um investimento realizado de R$ 3.500, que foi declarado no primeiro imposto de renda em 2016. Porque, como não teve o relato, eu me confundi um pouco. Qual é o segundo patrimônio? O patrimônio da primeira permuta. A primeira permuta ela foi avaliada por uma estimativa da Exchange em R$ 66 mil. E o segundo, por uma também estimativa da Exchange, por uma confiança das partes, em R$ 120 mil. Mas não houve uma realização da renda. O que houve foi uma realização incompleta. Então, ele tinha R$ 3.500 e passou a ter R$ 120 mil. Ele não passou a ter. É uma mais-valia ilusória. O meu cliente nunca sequer viu. Exatamente. Então, se ela é ilusória, ele não poderia ter comprado o carro. Senão, o carro foi uma ilusão também. Aí é que está, porque as partes concordaram e confiaram de que, naquele momento, o valor das 150 litcoins eram equivalentes a R$ 120 mil. Mas, posteriormente, poderia voltar a valer R$ 66 mil. Mas aí foi uma confiança das partes de se aventurar nesse negócio de investimentos. Mas se esse negócio depende especificamente da confiança das partes, investir nele é um risco absurdo e você pode, do dia para a noite, de um carro, voltar a ter R$ 1.000 e, enfim, a lastreabilidade está toda na confiança ali. Exatamente, é isso mesmo. Senhores árbitros, no tentar tributar o patrimônio do meu cliente é completamente impossível, como a própria PGFN afirmou no parecer 454, também citado pelo meu doutor colega, que criar-se fictamente na permuta de bens, nessa segunda operação, um ganho de capital é violar o próprio patrimônio. E a sua tributação configuraria, por consequente, imposto sobre a propriedade e não sobre a renda e proventos de qualquer natureza. Mas você não acha que houve um acréscimo patrimonial? Ele podia comprar um Hot Wheels. Agora ele comprou um carro. Não, senhor, não, Excelência, não houve um acréscimo patrimonial. O que houve foi uma ilusão de um acréscimo patrimonial que as partes acreditaram. O que a Fazenda está tentando fazer é tributar uma mais-valia ilusória, uma valorização de mercado. Mas, ainda assim, ainda que os senhores entendam que existia um ganho de patrimonial e que o meu cliente deveria tributar, ainda assim, ele não pode ser compelido a tributar, porque ele não tem capacidade contributiva para isso. E, de acordo com... Ele não teria capacidade contributiva para isso. Porque, senhores árbitros, de acordo com Roque Antônio Carrasa, o patrimônio em si não é passível de tributação por meio de imposto de renda. E, de acordo com a professora Gisele Lenk, o limite máximo de tributação que é trazido pelo princípio da capacidade contributiva é esse próprio princípio, sim. E, ainda, de acordo com a professora Misabel Dercy, o lucro ele só é tributável quando há uma mudança patrimonial efetiva e em concreto, quando existe um valor em dinheiro adicionado, ou seja, quando ele é realizado, o que não aconteceu nesse momento, porque o meu cliente ele apenas tem um patrimônio, um carro. E, devido ao caráter pessoal, devido ao caráter progressivo que tem o imposto de renda, que tem, por si, a sua limitação na capacidade contributiva, tanto que ele é auferido por meio de alíquotas, deve ser observado se o meu cliente tem a liquidez para adimplir com esse valor. E o valor que a Fazenda está querendo que o meu cliente pague em tributo é de R$ 30.581.000,25. E esse valor
para que ele tenha que adimplir isso, ele terá que aniquilar a sua própria propriedade e, assim, sofrerá os efeitos do confisco, que é vedado pela própria Constituição Federal, no artigo 150, parágrafo 5º. E, ao mesmo tempo que a Constituição Federal ela impõe a obrigação de tributar por imposto de renda, ela ainda impõe a proteção constitucional de que o meu cliente tenha direito à sua propriedade. Portanto, não é razoável que o meu cliente tenha que dispor, que alienar o seu carro para apenas a fins de pagar tributos. Então, senhores, excelências, a compra... Então, Vossa Senhoria está defendendo que se não há disponibilidade de caixa do seu cliente, mesmo que ele tenha comprado uma mansão, um carro, não poderia tributar porque ele não consegue pagar o imposto, é isso? Não, nesse caso, não, senhor ministro. O que aconteceu nesse caso é uma hipótese única, é uma hipótese que aconteceu num investimento e esse investimento teve uma troca patrimonial para um carro. Então, neste momento, é uma exceção do princípio da generalidade, onde o meu cliente vem aqui e vem alegar e demonstrar que não tem capacidade contributiva para adimplir com esse tributo. E não deve se... Não há diferença entre a transferência entre moedas virtuais, em que não há referibilidade ou lastreabilidade, com a aquisição de um bem que é devidamente quantificável, contabilizado para fins de incidência de imposto de renda. O fato da origem da aquisição daquele bem ser uma moeda virtual, que supostamente não tem lastro, referibilidade, é calculado com base em confiança, não é relevante ou não para fins de desequiparação e equiparação com trocas de moedas virtuais, no seu ponto de vista? Nesse momento em que estamos vivendo, com a legislação tributária que está incidindo, não. Portanto, senhores... Seria um problema de ausência de lei que possibilitasse essa tributação também, ou principalmente? Seria uma ausência de uma disponibilidade financeira daquele valor para adimplir. Senhores ministros, a compra de um Bitcoin e a permuta de 150... A compra de um Bitcoin e a permuta por 150 Litecoins em 2016 foi uma aventura. E a permuta de 150 Litecoins por um carro... Tempo restante, 1 minuto. Foi um golpe de sorte. Assim, tudo o que o meu cliente deveria ter declarado, ele declarou. Um carro, um Bitcoin no ano de 2016 e um carro no ano de 2017. Portanto, está a par com as suas obrigações tributárias. Muito obrigada. Por todos esses motivos, o recorrente requer que este recurso seja provido devido, que as permutas sem torna são impossíveis de tributar nos termos da jurisprudência nacional. 2, porque tributar essas operações representa uma ofensa ao princípio da estrita legalidade tributária, especificamente ao caráter quantitativo da obrigação. 3, porque realizar a tributação é impossível, já que inexiste a realização da renda. E 4, como pedido alternativo, de que realizar a tributação destas operações representa uma ofensa ao princípio da capacidade contributiva. Muito obrigado. Agradeço aos senhores. Pode tomar os seus lugares. Aliás, você é o presidente. Convidamos a Fazenda para a sustentação oral. Boa tarde, excelências, nobres colegas. Estamos aqui para representar a Fazenda. Eu sou a Bruna Vieira e esta é minha colega Marina Fernandes. E nosso objetivo é explicarmos a improcedência da interposição do recurso extraordinário pelo contribuinte Jorge Pereira, já que estamos diante de um caso paradigmático de incidência de IR sobre criptomoedas. Dessa forma, em 2016, o contribuinte, o senhor Jorge, adquiriu pelo mero montante de R$ 3.500 uma unidade de Bitcoin. Essa mesma unidade, em 2017, sofreu uma hipervalorização,
passando a valer R$ 66 mil, o que possibilitou o contribuinte adquirir 150 unidades de Litecoins. Essas 150 unidades de Litecoins, ainda em 2017, sofreram uma supervalorização e passaram a valer R$ 120 mil, o que possibilitou a aquisição do carro. Excelências, observem que o contribuinte conseguiu a proeza de transformar R$ 3.500 em R$ 120 mil, alegando que não houve ganho de capital. Mas como não houve ganho de capital, se ocorreu uma valorização de 3.328% em um único ano. Ora, excelências, é óbvio que houve ganho de capital, já que este é a diferença positiva entre o valor da alienação de bens ou direitos e o respectivo custo de aquisição. Assim, aplicando-se esse conceito ao presente caso, temos que o ganho total auferido pelo senhor Jorge, esse total seria na primeira operação, que envolve a unidade de Bitcoin, que sofreu a hipervalorização para R$ 66 mil, que possibilitou a aquisição das 150 unidades de Litecoins, retratando um ganho de capital de R$ 62.500, e a segunda operação, envolvendo essas Litecoins, para a aquisição do carro, no valor de R$ 120 mil, o que retrata um ganho de R$ 54 mil. Dessa forma, o ganho total do contribuinte nas suas operações foi R$ 116.500, ficando clara a ocorrência do ganho de capital nas operações realizadas. Por isso, a Receita Federal entendeu por bem lavrar a auto de infração contra o senhor Jorge, sob o argumento de que este contribuinte deixou de apurar e declarar seus ganhos em sua declaração de ajuste anual de 2018, restando evidente a ilicitude e a inconstitucionalidade na atitude do contribuinte. É por isso que a Fazenda Nacional vem perante vossas excelências defender a ocorrência de fato gerador do IRPF e o reconhecimento da omissão do senhor Jorge. A natureza que a Receita Federal defende dessas criptomoedas, qual que é? Obrigada pela pergunta, nobre presidente. Eu irei abordar mais para frente, mas adiantando, esclarecendo a pergunta do ministro. As criptomoedas podem ser equiparadas a ativos financeiros. A própria Receita, no seu manual de perguntas e respostas de 2019... É suficiente o manual de perguntas e respostas para essa equiparação ou deveria haver alguma fundamentação em ato legal ou infralegal para fim de equiparação? O manual de perguntas e respostas, muito obrigada pela pergunta, ele funciona como a segurança jurídica da Fazenda na tributação. Vincula todos os contribuintes com uma solução de consulta ou não? Não vincula. Onde está a segurança jurídica? É justamente na equiparação. Porque o que acontece? Um ativo financeiro é um ativo líquido intangível. As criptomoedas são moedas virtuais com valor volátil e são bens imateriais. O ativo financeiro, por isso a equiparação da Fazenda, podemos aqui assumir como um exemplo os depósitos bancários, obrigações e ações. O custo é derivado de uma afirmação contratual do que eles representam. Então, na criptomoeda, dá para fazer essa equiparação com o ativo financeiro, daí a segurança jurídica do manual, justamente porque o valor da criptomoeda tem uma relação contratual, como acontece nos exemplos. Posso esclarecer mais algum ponto? Dessa forma, nossa sustentação será dividida em duas partes. A primeira parte, que será tratada por mim, trará o conceito de criptomoedas, anteriormente levantado, e os fundamentos constitucionais e legais que embasam o caso. Enquanto a segunda parte, que será tratada pela minha colega Marina Fernandes, será referente à ocorrência do fato gerador do IRPF e à licitude na autuação. Dessa forma, excelências, voltando à pergunta e completando, as criptomoedas podem ser equiparadas a ativos financeiros, como anteriormente levantado, já que nesse manual de perguntas e respostas da Receita Federal de 2019, mais necessariamente no seu tópico 447, que trata especificamente sobre a moeda virtual, esclarece o seguinte, abre aspas, as moedas virtuais, bitcoins, por exemplo, muito embora não sejam consideradas como moeda nos termos do marco regulatório atual, devem ser declaradas na ficha de bens e direitos como outros bens, uma vez que podem ser equiparadas a um ativo financeiro. Elas devem ser declaradas pelo valor da aquisição, fecha aspas.
Logo, percebe-se que ganhos com esse ativo financeiro, esse tipo de ativo, estão sujeitos à incidência de IR, tendo, no artigo 22, inciso 2º, da Lei 9.250, de 95, que se o ganho for superior a R$ 35.000 dentro de um mesmo mês... Mas é o ativo que está sujeito ao IR ou o ganho que está sujeito ao IR? Obrigada pela pergunta, nobre presidente. O que está sujeito ao IR é o ganho de capital, justamente porque há um acréscimo patrimonial disponível. Por que disponível? O senhor Jorge, no início, ele dispunha apenas de R$ 3.500 e conseguiu a façanha de adquirir um carro no valor de R$ 120 mil, praticamente, em termos práticos, pagando R$ 3.500, já que esse Bitcoin sofreu uma hipervalorização. Mas é esse o ponto. Ele pagou pelo carro, porque se a Receita Federal entende que ele é um ativo, houve um pagamento. Qual é a natureza jurídica dessa operação? É isso que está um pouco confuso para mim. Tá certo. Obrigada. Bom dia, excelências. Bom dia, parte contrária. A senhora pode repetir a pergunta, por favor? Estou partindo da premissa, por ela levantada, pelo advogado levantada, de que houve um pagamento em relação ao carro adquirido pelo seu Jorge na última operação. Esse é um ativo ou é uma moeda? Se houve pagamento ou houve outro tipo de operação, como a permuta? Eu preciso entender a operação e entender o que a Receita Federal entende da operação. Certo. A criptomoeda não é uma moeda, ela é considerada um ativo e ela foi utilizada como meio de pagamento para a aquisição de outros bens, sendo que, nessas aquisições, houve diferença positiva entre o custo de aquisição e o valor de alienação. A respeito do ganho de capital, que é tributado pelo imposto de renda, o que ocorre é a hipervalorização dessas criptomoedas, que a Bruna acabou de mencionar. Você disse pagamento, então não é uma compra e venda, não é uma compra e venda, não uma permuta. Não. Você está partindo da premissa que pagamento há uma operação de compra e venda e não uma permuta? É esse o ponto também? Queria só complementar a pergunta. Certo. Obrigada pela pergunta, excelência. Não, nós entendemos que a operação é uma alienação que pode ser considerada uma permuta, uma vez que há transferência entre bens, mas em que um deles é utilizado como meio de pagamento para a aquisição de outro. Como exemplo, eu posso citar a incorporação de ações, já que nesta ocorre efetiva operação de alienação, em que as ações da sociedade incorporada, que aqui podem ser comparadas com a Bitcoin, são utilizadas como meio de pagamento para a aquisição da ação da incorporadora, que aqui pode ser comparada com a Litecoin. Na visão da Fazenda, quando ocorreu a aquisição da disponibilidade econômica e jurídica dessa renda? Muito obrigada, nobre ministro. Para respondermos mais adequadamente à pergunta de Vossa Excelência, é importante entendermos o que é disponibilidade econômica e jurídica da renda. A expressão aquisição da disponibilidade econômica ou jurídica da renda, a que alude o CTN no seu artigo 43, poderia ser sintetizada pelo vocábulo auferir ou adquirir renda. Haja vista que, no conceito, já estão incluídos todos os elementos caracterizadores da matéria tributável, de modo que é sujeito passivo da exação aquele que adquira ou aufira, no sentido de se tornar proprietário do valor novo. Assim, o que entendemos? A disponibilidade econômica seria o dinheiro, enquanto a jurídica seria o crédito. Aqui na presente operação, que estamos tratando, nas operações, no caso, o senhor Jorge, ele possui disponibilidade econômica nas operações envolvendo criptomoedas, justamente porque essas criptomoedas sofreram essa hipervalorização em um curto espaço de tempo, mas necessariamente em menos de um ano, o que possibilitou o contribuinte a sair de um bem imaterial, que são as moedas virtuais, e passar por um bem material, um carro, no valor de R$ 120 mil, o qual pode ser vendido ou realizado alguma operação e o senhor Jorge adquirir esse valor de forma palpável. Apenas para complementar a pergunta, a ideia de realização da renda está vinculada à percepção da renda,
ao momento de seu recebimento, em conformidade com o regime de caixa. E é neste momento... Nesse contexto, na primeira troca de moedas, de bitcoins para litcoins, haveria, então, o fato gerador do imposto de renda, na medida em que ela colocou em sustentação oral que, quando adquiriu um carro de R$120 mil, o meu entendimento, haveria ali, sim, uma quantificação possível para aquele bem adquirido, e eu não sei se na primeira operação haveria essa quantificação, enfim, dentro da sua explanação anterior. Muito obrigada, Excelência. Sim, haveria fato gerador, já que, no caso, pelo artigo 22, inciso 2º da Lei 9.250 de 95, se estabelece que, se dentro de um mês ocorre um ganho superior a R$35 mil, deve haver incidência de imposto de renda. E, como percebemos aqui, na primeira operação, o senhor Jorge conseguiu sair de R$3.500 para R$66 mil, havendo um ganho de R$62.500, o que supera esses R$35 mil estabelecidos em lei. Essa disponibilidade seria econômica ou jurídica, ou ambas, nessa primeira operação, para fins de imposto de renda? Obrigada. Seria uma disponibilidade econômica. Econômica, justamente pelo valor de mercado das moedas, mas jurídica, porque tem o crédito auferido por essa hipervalorização, já que ele passou de R$3.500 para R$66 mil. Então, seria uma união das duas disponibilidades. Apenas para completar, houve disponibilidade, sim, nesta primeira operação, já que a disponibilidade não é representada somente pela posse de moeda. Qualquer operação que resulte em acréscimo patrimonial disponível será tributada. E, sobre esse tema, o professor Mário de Oliveira explica que qualquer novo direito ou obrigação que possua expressão econômica, ainda que não seja representado pela posse de moeda, aumenta o patrimônio. E é justamente isto que faz com que as duas espécies de disponibilidade previstas no artigo 43 do CTN correspondam à realização. Podemos esclarecer mais algum ponto, Excelências? Dessa forma, é fundamental entendermos que o artigo 153 da Constituição Federal, mais necessariamente em seu inciso 3º, atribui competência à União para a instituição do imposto incidente sobre a renda e proventos de qualquer natureza. Exercitando a competência da Constituição Federal, o CTN, no seu artigo 43, prevê como fato gerador do IR a aquisição da disponibilidade jurídica ou econômica da renda, como levantamos aqui, retratado pela ideia de renda-produto ou renda-acréscimo. Essa última que se aplica ao presente caso. Aqui, só fazendo um adendo rápido, é muito interessante entendermos que, para o conceito de renda, existem 3 teorias. A primeira delas, a teoria da fonte, a qual entende que renda é o produtor de uma fonte estável. A segunda teoria, a teoria legalista, que entende que renda é o que a lei determinar. E a terceira, a teoria do acréscimo patrimonial, que define o conceito de renda pelos preceitos constitucionais incorporado ao patrimônio pré-existente do contribuinte, no caso, o senhor Jorge. Dessa forma, pela realização da renda, que acontece no tempo da aquisição da disponibilidade de acréscimo patrimonial, retratado pelo uso da Bitcoin para a aquisição das 150 litcoins, a primeira operação aqui abordada, e dessas 150 litcoins para a aquisição do veículo, ocorre essa realização da renda. Logo, no presente caso, nas operações envolvendo a aquisição das criptomoedas e, posteriormente, a do carro pelo contribuinte, constata-se que, estando devidamente disponível, realizada e percebida, ocorre a incidência do IR sobre a renda acréscimo, já que, nas palavras de Bruno Fahrenstein, temos, abre aspas, no caso dos rendimentos serem em bens a tributação, deve ocorrer no momento de sua entrega. Fecha aspas. Daí, o quesito do acréscimo patrimonial ocorrido e do ganho de capital. Agora passo a palavra à minha colega Marina Fernandes, que continuará a exposição. Muito obrigada. Dando continuidade à exposição da colega Bruna, o contribuinte alegou que a tributação das operações viola o princípio da legalidade estrita. Por isso, passo a expor o fundamento legal que embasa a tributação dessas operações. Os parágrafos 3º e 4º do artigo 3º da Lei 7713 de 88 determinam que incide imposto de renda... Esses artigos estão citados na outra fração? Sim.
Muito obrigada pela pergunta, nobre presidente. Sim, é um dos fundamentos para a lavratura do alto pela Receita. Os artigos utilizados para fundamentar o alto foram os seguintes: o artigo 118 do CTN, referente a fato gerador, o artigo 21, inciso 1º, da Lei 8.981, que fala sobre tributação de ganho de capital, e justamente o artigo que minha colega levantou, o artigo 3º, parágrafo 3º e parágrafo 4º da Lei 7.713, de 88, finalizando com o artigo 44, inciso 1º, da Lei 9.430, de 96. Certo. E o parágrafo 3º e 4º do artigo 3º desta lei determinam que incidirá IRPF sobre o ganho de capital auferido nas alienações a qualquer título, independentemente de sua forma de percepção. Além disso, é certo que a alienação a qualquer título, como a permuta, compra e venda, dação em pagamento, que acrescente ao patrimônio e que transfira a propriedade, será, sim, tributada pelo ganho de capital. Assim, a efetiva realização da renda concretiza-se no momento em que o patrimônio é integrado ao patrimônio do adquirente, que deste se torna proprietário. Bom, voltando à comparação das operações realizadas pelo contribuinte com as operações verificadas na incorporação de ações, nós vemos que as criptomoedas são utilizadas como meio de pagamento. E essa noção apenas reforça a noção de que a criptomoeda é, sim, um meio de pagamento, tanto é que já é aceita em diversos estabelecimentos no Brasil e no mundo como um meio de pagamento. Inclusive, na audiência pública realizada no dia 9 de outubro deste ano, em que foram tratadas questões sobre o projeto de lei 2.303 de 2015, que visa regular o mercado de criptomoedas, a Associação Brasileira de Criptomoedas pediu que elas sejam reconhecidas e reguladas como meio de pagamento. Não há uma contradição quando você afirma que as moedas fiduciárias são utilizadas como meio de pagamento e, de certo modo, em contrasenda, defende a questão da visão da Receita enquanto ativo financeiro? Certo. Nós entendemos que, como as criptomoedas ainda não foram reguladas definitivamente, existe um vácuo legislativo, elas devem ser declaradas como bens ou direitos, conforme mera orientação da Receita Federal, que visa conceder segurança jurídica para os contribuintes que não sabem como declarar esses bens. Então, eu entendo que esses ativos as criptomoedas são ativos e devem ser declarados como bens e direitos. Assim, não vejo contradição, porque não podemos afirmar também que a criptomoeda é um ativo financeiro ainda. Excelências, em complemento à resposta da minha colega... Mas aí, a partir do momento que ela for regulamentada por lei e for forma de pagamento, como Vossa Senhoria está colocando, deixa de haver o ganho de capital? Então, há essa natureza transmutada das criptomoedas, que é a lei que vai decidir o que elas são? E, portanto, se não há lei, tem como hoje equipará-las a um ativo a fim de para buscar a tributação do ganho de capital? Assim como... Não me parece uma ausência de legalidade, uma ausência de lei que embasa a tributação? Em complemento à pergunta, salvo engano, a primeira expositora, a primeira procuradora, disse que, no caso de alienação de pagamento por meio de ações, poderia haver a tributação. Seria uma equiparação, então? Você poderia equiparar lá ações para fins de classificação fiscal, contábil e tributação? Obrigada, Excelência, pelas perguntas. A comparação com a incorporação de ações a comparação é somente em relação à operação que foi realizada e não à natureza jurídica das criptomoedas. Bom, nós entendemos que, sim, necessita de regulação e inserção no ordenamento jurídico. No entanto, não é possível que o Estado deixe de tributar riquezas, acréscimos patrimoniais disponíveis dos contribuintes, que estão oferindo, como os senhores viram, partindo de R$ 3.500, chegaram a oferir R$ 120 mil, que simplesmente se deixe de tributar acréscimo patrimonial disponível, porque existe um vácuo legislativo. Mas esse é o ponto. Existe um vácuo legislativo ou não existe um vácuo legislativo? Existe um vácuo legislativo em relação à natureza jurídica da criptomoeda. No entanto, o fundamento legal para a incidência do imposto de renda está no ordenamento jurídico e a Lei 7713, no artigo 3º. Então, a Receita Federal, ao realizar a interpretação, utilizou-se da analogia.
A Receita Federal considera que são bens, que as criptomoedas são bens ou direitos, então, sim, a alienação desses bens ou direitos, das criptomoedas, decorre em ganho de capital. Logo, a transferência entre ativos por valores diferentes nada mais é do que uma alienação na qual os ativos são disponibilizados de imediato ao patrimônio do adquirente. Assim, para fins de ocorrência do imposto de renda, basta que, nessa operação, haja diferença positiva entre o custo de aquisição e o valor de alienação. E é exatamente o que ocorre no caso dos autos. Foi também objeto deste auto de infração a omissão de declaração das operações aludidas na declaração de ajuste anual. A Instrução Normativa da Receita Federal número 1794 de 2018 obriga o residente no Brasil que obtiver ganho de capital tributável à apresentação de declaração de ajuste anual. Ocorre que o contribuinte omitiu tais operações que somente foram conhecidas pelas autoridades administrativas em decorrência de informação prestada de forma espontânea pela exchange. Assim, Mas o contribuinte declarou na declaração de ajuste anual? Ele declarou somente a Bitcoin e o veículo. Ele não declarou as operações que resultaram em acréscimo patrimonial disponível. Excelência, se complemento à resposta da minha colega Marina, aqui percebemos que a declaração do contribuinte do Bitcoin obtido em 2016, na sua declaração de ajuste anual em 2017, deixa claro que o senhor Jorge possuía o conhecimento que esse tipo de bem deveria ser declarado na sua declaração anual, não tendo declarado as Bitcoins, justamente por omissão. O meu esclarecimento é, ele não fez a declaração de ajuste anual, ele não declarou em patrimônio, ou ele não declarou o ganho de capital, uma vez que ele entendia que não havia ganho de capital? Ele não declarou o ganho de capital, não porque não entendia que não era ganho de capital, mas sim por simples omissão. Mas ele declarou na declaração de ajuste em patrimônio? Ele declarou somente a Bitcoin e, posteriormente, o automóvel, simplesmente omitindo que essas 150 Bitcoins foram as responsáveis pela aquisição do carro. Adicionalmente, o tema merece ser também analisado em conformidade com a transparência fiscal, uma vez que, com o advento das transações envolvendo criptomoedas, tornou-se possível que operações entre quaisquer jurisdições sejam realizadas em anonimato. E é indiscutível que esse modus operandi possibilita e até mesmo facilita operações ilegais como sonegação fiscal e lavagem de dinheiro. E o Brasil se insere no contexto internacional de cooperação para evitar essas transações ilegais. E foi essa a preocupação das autoridades administrativas ao instituírem a IN 1888 de 2019. Por tudo o que foi exposto, a União Federal pede e espera seja negado integral provimento ao recurso extraordinário para que seja declarada a constitucionalidade da incidência do imposto de renda sobre as operações. Agradecemos a atenção despendida. Muito obrigada. Podem voltar para os lugares. Agora faz. Bom, queria primeiro agradecer aos participantes, foi ótimo. Essas caras de bravas aqui dos meus colegas ministros, é só aparência. Todos chamaram por Vossa Excelência, que isso tem sido recomendado nos últimos dias nos julgamentos do Supremo Tribunal Federal. Se alguém viu o vídeo aí já sabe. E agora a gente vai sair, então, para a deliberação na outra sala, não é isso? E agradecer também aos presentes por terem testemunhado esse importante encontro aqui na nossa Dom Helder.